técnica que nós criamos utiliza-se um molde criado em computador em 3 dimensões, impresso numa impressora 3D para facilitar a fixação de fraturas ou a realização de cirurgias ortopédicas em geral. Aqui nós temos um exemplo, então, de uma parte proximal, isso aqui é um húmero, o osso do braço, o encaixe do ombro, e a parte distal, o húmero, que é a parte do osso do braço. Então, esse aqui é um molde do húmero, do lado esquerdo, então é um ombro do lado esquerdo, onde existe aqui uma fratura. Nós criamos uma técnica onde nós diminuímos a quantidade de passos necessários para a realização de uma cirurgia. Uma fratura como essa, normalmente é necessária a fixação com placa e parafusos. Aqui nós temos um exemplo de uma placa, chama-se placa bloqueada de húmero proximal, utilizada para realizar a fixação dessa fratura. Na técnica convencional, que é o que nós fazemos hoje em dia, nós temos alguns passos para a realização dessa cirurgia. Claro, inicialmente nós fazemos a abertura do paciente, ou a exposição, que é o corte. Nós identificamos a fratura. Nós temos que colocar a fratura no lugar, e isso nem sempre é fácil. Nesse caso existe um encaixe relativamente fácil, mas nem sempre esse encaixe é fácil de se ver durante a cirurgia. Fraturas que existem em vários pedaços, são fraturas cominuídas, você nem sempre consegue fazer esse encaixe. Nesse caso, seria uma fratura relativamente fácil de fazer, então a gente teria que fazer o encaixe da fratura, nós teríamos que fixar provisoriamente essa fratura com pinos. Normalmente nós utilizamos 3 pinos para a realização da fixação dessa fratura, e para realizar esse tipo de fixação, que é uma fixação provisória, nós temos que usar raio-x, várias imagens de raio-x, trazendo maior comorbidade, tanto para o paciente quanto para a equipe. Depois de fixado provisório, eu preciso posicionar a placa para que ela fique na altura correta, na posição correta e na metade certa do osso. Para isso também eu preciso usar várias imagens de raio-x durante a cirurgia, também trazendo maior comorbidade tanto para a equipe médica quanto para o paciente. Depois de posicionar a placa, eu faço a fixação, que é a colocação dos parafusos, e a cirurgia está pronta. Na técnica que nós desenvolvemos, nós comemos alguns passos, a gente evita alguns passos que são feitos durante a cirurgia. Esses passos são feitos previamente à cirurgia. Então, por meio de um computador, nós pegamos a fratura do paciente. No computador, nós colocamos a fratura na localização correta. Lá no computador, a gente determina qual que é a posição do implante, que é a placa e parafuso, quantos parafusos nós vamos colocar, qual que é o tamanho da placa que nós vamos colocar, qual que é o tamanho dos parafusos e a localização correta desse implante. Fazemos então um molde em 3 dimensões, onde a gente adapta esse molde à parte proximal, que é a parte de cima da fratura. Aqui nós temos então os 2 buracos, que são os 2 buracos dos parafusos de cima da placa, e no molde distal nós colocamos 2 buracos para a parte distal. Aqui nós temos aqui o molde da parte distal. Criamos então, dessa forma, um molde personalizado para aquele paciente, para aquela fratura, para que a gente possa eliminar alguns passos durante a cirurgia. As principais vantagens desse procedimento são diminuir o tempo cirúrgico intraoperatório, diminuir a exposição do paciente a radiografias desnecessárias, diminuir a equipe cirúrgica a exposição a radiografias. Com menor tempo cirúrgico, nós temos menor sangramento, nós temos menor taxa de infecção, nós temos menor necessidade de anestesia e nós temos um maior ganho de produtividade dentro do centro cirúrgico. Essa é uma técnica que utiliza, então, moldes personalizados. Esse molde apresenta um baixo custo de produção, é um custo de cerca de $1 a $2 para imprimir um molde desse. As principais desvantagens são a necessidade de uma equipe que tenha conhecimento técnico em 3D, em 3 dimensões, programação cirúrgica de modelos, modelagem cirúrgica, e o custo da impressora. O custo da impressora ele pode ser um pouco elevado inicialmente, mas depois o custo de impressão ele apresenta um baixo custo. Aqui nós temos um exemplo de um caso clínico, um paciente masculino de 49 anos, com uma queda de moto e uma fratura do húmero proximal esquerdo em 2 partes. Aqui vemos as radiografias e procederemos às tomografias. As imagens da tomografia axial
coronal e sagital. Criamos então a reconstrução em 3 dimensões da fratura. A partir dessa reconstrução, selecionamos o melhor implante. Devido à ausência de modelos do implante, tivemos que desenhar então um implante em 3 dimensões, selecionando uma placa bloqueada de 5 furos. Aqui nós podemos ver então a fratura, segmento proximal, segmento distal e a placa. Então vemos aquela em todas as posições. Realizamos então a redução da fratura e o correto posicionamento do material de implante, da placa, com os 2 parafusos proximais e os parafusos distais. Criamos um molde proximal para a fixação dos 2 parafusos proximais da placa. Aqui nós podemos ver então o molde posicionado na localização correta. E a criação do molde distal com a fixação de 2 parafusos. Aqui nós podemos ver então o protótipo proximal da fratura, em todas as direções, a parte da fratura em si. Aqui vemos o protótipo distal, a parte distal da fratura, então a diáfise do húmero. Aqui podemos ver então o encaixe. E aqui temos o alinhamento, a redução da fratura com os moldes. Desenvolvemos então o molde proximal, que se encaixará na tuberosidade menor do húmero, conforme demonstrado no vídeo. Aqui nós vemos então o encaixe do molde proximal com a tuberosidade menor, que é o local de referência que utilizamos para a fixação dos parafusos proximais. Feito a perfuração, vemos aqui então a localização dos 2 buracos dos parafusos, onde será encaixado a placa e os 2 parafusos proximais bloqueados. Aqui vemos o molde distal, seu encaixe perfeito com a diáfise do húmero e seu encaixe com a parte proximal da fratura distal, do fragmento distal. Aqui podemos ver então a localização dos 2 parafusos. Fazemos então a perfuração desses 2 parafusos e para posterior encaixe com a placa. Após realização da fixação proximal, realizamos a fixação distal e analisamos a redução anatômica da fratura conforme avaliado no computador.